Oi pessoas, tudo bem? Eu sou a professora Nelise e o vídeo de hoje é sobre o Segundo Reinado. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Bora para a aula? Bom, o Segundo Reinado é um período bem longo da história do Império. Ele vai de 1840 até 1889. Ele só acaba com a queda da monarquia com o golpe da República. E bem diferente do período regencial que a gente viu no vídeo anterior, esse não vai ser um período de grandes revoltas, de instabilidade política, até porque agora a gente tem a figura do Pedro II no poder, que dá uma certa estabilidade e acaba conciliando os partidos que existiam ali no momento. Vocês se lembram que na regência a gente tinha dois grandes partidos, o progressista e o regressista. Aqui no Segundo Reinado eles mudam de nome, eles se alteram para o partido liberal e para o partido conservador, respectivamente. Então, assim, nesse momento são dois grandes partidos que fazem oposição, tá? Muitos ali dentro migraram de grupos políticos para dentro desses partidos, mas basicamente o objetivo político deles era o seguinte: o Partido Conservador, ele tem aquele objetivo parecido com a regência, né, de centralizar o poder nas mãos do Pedro II e de acabar com o ato adicional, de manter esse poder moderador forte, enfim. Já o Partido Liberal, que vem com as mesmas ideias do progressista, ele tem aquele objetivo de descentralizar o poder, de dar mais autonomia para as províncias, mais ou menos parecido ali com o período da regência. Esses dois grupos, eles fazem oposição nesse sentido, mas se a gente pensar nas questões sociais, na estrutura econômica do país, os dois grupos têm o mesmo objetivo, de manter os privilégios da elite do momento. Essa elite que era agrária para exportação e que queria que continuasse a escravidão. Então, pensando na questão social, esses partidos não querem alterar muito as estruturas ali do Brasil que vinham desde a colônia. O único momento de instabilidade política que a gente vai ter no Segundo Reinado vai ser bem no início ali do governo do Pedro II, por conta dessas disputas entre os liberais e os conservadores. O que acontece? Logo que o Pedro II toma o poder, ele cria um ministério chamado de Ministério dos Irmãos. Esse ministério era basicamente composto por liberais, enquanto no parlamento a gente vai ter a maioria de conservadores. Só que esses conservadores acabam questionando esse ministério, né, e a maneira como ele era composto, e pede para o Pedro II que ele convoque novas eleições. E aí o Pedro II vai acabar dissolvendo o Ministério dos Irmãos e convocando novas eleições. Essas eleições, dentro ali do Ministério, do Parlamento, vão ser muito problemáticas, mas assim, de uma forma que elas vão ficar até conhecidas como eleições do cacete, porque a repressão, a violência utilizada no meio da votação era muito forte. E aí, com essa eleição, os liberais continuam no poder, tomam o poder novamente. E aí o que acontece? Tem mais pressão dos conservadores. O Pedro II decide então dissolver o Ministério dos Irmãos e convocar outras eleições de novo. Nessas eleições, os conservadores, eles cometem, da mesma prática, de novo eleições do cacete. E aí os conservadores tomam o poder, né? Feito isso, qual que é o grande problema? O Ministério dos Irmãos, então, que agora é um ministério de conservadores, ele vai sofrer pressão dos liberais. Esses liberais vão então começar revoltas por conta dessa situação. A primeira revolta, ela acontece em São Paulo, por esses liberais, essa elite liberal que estava insatisfeita com as eleições, e eles inclusive ocupam algumas cidades do interior, como Sorocaba, por exemplo. Só que o Pedro II acaba enviando as tropas imperiais que vão reprimir essa revolta, e ela não vai dar certo, né? Até porque eles não estavam tão bem organizados. Uma outra revolta que acontece, só que lá em Pernambuco, lá no Nordeste, é a Revolução Praieira. Ela acontece mais ou menos em 1848 e ela está dentro de um contexto, inclusive, internacional.
1848 na Europa é o ano da Primavera dos Povos. É um ano em que muitos países ali da Europa, né, começam a querer introduzir as políticas liberais nos seus governos. E isso vai fazer com que, né, a gente tenha ali uma influência do que estava acontecendo na Europa aqui. Bom, a Revolução Praieira, ela acontece por conta de uma insatisfação das elites de Pernambuco com as oligarquias locais que estavam no poder e também com toda essa situação política que acontecia lá no Rio de Janeiro. Essa revolução, essa revolta, ela vai se iniciar com a criação de um jornal em que os liberais vão se manifestar contrários a essa política, vão criar também um manifesto, chamado de Manifesto ao Mundo, em que eles reivindicam um voto universal, reivindicam inclusive a divisão de poderes, enfim, ideias muito bem liberais nesse momento. A questão da escravidão, da abolição da escravidão, era bem controversa entre esses líderes, até porque a maioria deles era dona de escravos. Então, assim, essa revolta toda bem estruturada vai acabar também sendo reprimida pelo Pedro II e pelas tropas do Império. Então, até aqui, a única questão forte de estabilidade política que a gente tem são essas duas revoltas. O que o Pedro II vai fazer a partir de então? Ele vai conseguir conciliar muito bem a situação política entre liberais e conservadores por conta de uma estratégia que ele faz. Bom, como que vai ficar a política no Brasil, então, com o Pedro II? Vai acontecer, né, uma estratégia que a gente chama de parlamentarismo às avessas. Por que tem esse nome? Porque o parlamentarismo, né, como ele existia lá na Inglaterra, que era o grande modelo no resto do mundo, ele vai ser o seguinte, né, o poder ali do rei ou da rainha, né, ele é submetido ao primeiro-ministro. Então, esse rei, essa rainha da Inglaterra, eles têm um poder simbólico. Quem comanda verdadeiramente o país é o primeiro-ministro. Ele é eleito pelos deputados, pela maioria, né, do partido que vence as eleições. Aqui no Brasil, a coisa foi um pouco diferente, foi ao contrário. O que acontece? O Pedro II, ele é maior do que o primeiro-ministro, tá? Então, se ele quisesse tirar o primeiro-ministro do poder ou então interferir nas decisões do primeiro-ministro, ele poderia. Então, aqui a gente tem um processo inverso do que acontecia na Inglaterra e é por isso que o Pedro II continua poderoso e continua mantendo o poder moderador, que veio lá do primeiro reinado. O que vai acontecer então com esses grupos políticos diversos? Eles vão acabar disputando o cargo do parlamento, no Conselho de Ministros e vão ficar distraídos aí com essas disputas, enquanto quem comanda de verdade é o Pedro II. Pensando na questão econômica, no segundo reinado a gente tem a projeção ali e o desenvolvimento do café como um grande produto de exportação. Então, mais ou menos ali no início, né, do segundo reinado, a gente ainda tem a cana-de-açúcar e alguns outros produtos, até que o café se transforma no grande produto para exportação. E vai ser o café que vai projetar o Brasil para o resto do mundo nesse momento. Tudo começa em 1825, lá no Vale do Paraíba, em São Paulo, quando as primeiras mudas de café são plantadas e aí a gente tem essa cultura. No Vale do Paraíba, o tipo de plantação, né, e a estratégia que eles faziam era bem parecida com o que já existia na colônia. Era o sistema de plantation. Para quem não sabe, a plantation é basicamente o quê? O processo de plantação de um tipo só de cultura, então a monocultura, no caso aqui era o café, mas a mão de obra escravizada, então eles utilizavam dos escravos para plantar esse café, colher e tudo mais, e toda essa monocultura era feita para exportação. Então, aqui no Vale do Paraíba, a gente vai ter um processo bem parecido que já existia na colônia, no resto do Brasil. A partir de 1870, né, a plantação de café ela vai ser feita no Oeste Paulista. É aí que o café vai se desenvolver mesmo como um grande produto de exportação. Por quê? A partir de 1870, você tem uma mudança nesse estilo de cultura. O que acontece? A plantação era um pouco mais modernizada. A mão de obra era uma mão de obra livre, utilizando os imigrantes europeus que vinham para cá. Então, italianos, espanhóis começam a trabalhar nas grandes fazendas de café.
e as máquinas agrícolas, enfim, tudo aquilo que era de mais moderno era utilizado no interior paulista. Fora isso, né, teve uma questão importante também, que é a terra. A terra do Oeste Paulista é conhecida como terra roxa. É uma terra muito fértil e muito utilizada aqui nesse momento, né, muito importante para que o sucesso do café acontecesse. Então, o Oeste Paulista vai dar esse boom, né, da exportação do café para o Brasil. Bom, com essa transformação na produção com o Oeste Paulista, tudo vai girar em torno da produção do café. Então é extremamente importante que vocês entendam o seguinte: a partir da produção do café e do lucro conseguido com isso, é que vai se desenvolver a economia no Brasil e inclusive as personagens em torno da produção do café. Por exemplo, é nesse momento que a elite cafeira vai crescer, né, e vai se projetar na política brasileira. Eles vão ganhar os títulos de barão do café, por exemplo, ou até mesmo de coronel. Né? Essa elite cafeeira, ela vai ter ali um grande crescimento econômico e tudo que ela vai fazer vai ser para benefício da exportação do café. Então, uma grande novidade que a gente vai ter no final do século XIX vai ser a introdução da ferrovia aqui no Brasil. Então, a ferrovia ela vai ser criada para pegar o café do interior paulista e levar ele até o Porto de Santos, para chegar no Porto de Santos e ser exportado para o mundo. Né? Então, assim, grandes ferrovias vão ser criadas, principalmente a Jundiaí Santos, bem no final do século XIX, e que vai servir então para fazer esse transporte. Antes da ferrovia, o transporte era feito pelos escravizados, então muitas vezes isso não compensava para o produtor. Agora, com a ferrovia, a gente vai ter um transporte facilitado, isso vai até baratear os custos depois da venda do café. Em torno das ferrovias, muitas vezes também vão ser criadas, vão surgir cidades do interior paulista por conta da construção delas. Então, assim, muitas vezes os trabalhadores permaneciam naquela região e aos poucos iam fundando vilas que se transformavam em cidades. Então, muitas cidades do interior paulista que a gente tem hoje, elas surgem a partir desse momento. Bom, percebe então que o desenvolvimento econômico do país está totalmente ligado à produção do café. Então esses interesses vão fazer surgir inclusive modernidades no nosso país. Outra questão importante de investimento desse capital excedente do café, né, o que sobrava de lucro, vai ser investido nas indústrias. Aqui no Brasil a gente vai ter o início da industrialização no final do século XIX, mas a indústria aqui vai enfrentar alguns obstáculos, porque tinham alguns barões do café, tinha alguma parte da elite brasileira que se interessava por desenvolver a indústria, mas a maioria, boa parte, não se interessava com isso, porque para você ter uma indústria, você precisa de mão de obra, você precisa de mercado consumidor. E se a gente pensar nesse momento, quem seria o mercado consumidor aqui do Brasil? Os escravizados. Então, para isso, você teria que libertar escravo e, enfim, né? Não era um grande interesse aqui dessa elite. O que vai acontecer? A gente vai ter alguns casos particulares de barões, de pessoas que investiram na indústria, como é o caso do Barão de Mauá. O Barão de Mauá, ele acabou investindo, né, o que ele tinha de dinheiro, né, o seu recurso particular, em indústrias, em construção de ferrovias, só que ele enfrentou esse obstáculo, tanto da elite agrária quanto do Estado, que não tinha interesse de incentivar, né, o desenvolvimento dessas indústrias nesse momento. Uma questão importante que vai acontecer nesse contexto, eu já vou falar melhor sobre isso, é o fim do tráfico de escravos, que vai ser uma pressão aí na Inglaterra. O fim desse tráfico vai acabar fazendo com que o preço dos escravizados que existiam aqui aumente, né? E aí, o que vai acontecer? Os donos de fazenda, os empresários, eles vão acabar pensando em alternativas para melhorar a situação econômica do Brasil sem esses novos escravizados chegando. Uma outra iniciativa que o governo tentou fazer para pelo menos incentivar as manufaturas, incentivar a produção industrial, foi a tarifa Alves Branco. Essa tarifa ela colocava um valor de 60% sobre os produtos que eram importados e que, caso existisse no Brasil produtos semelhantes a esses, então essa taxa era colocada. No caso de produtos que não fossem fabricados aqui em território nacional, a taxa era de 30%.
Então, o que acontece? Essa tarifa, ela tentou, de alguma forma, incentivar a produção nacional, deixando os produtos internacionais mais caros para que as pessoas comprassem produtos aqui do Brasil. Acaba que, por conta dessa iniciativa do Estado, mas também pela falta de interesse da elite, a produção industrial aqui no Brasil, nesse momento, ela não vai ser muito forte. A gente vai ter um incentivo maior com a chegada da República lá no início do século XX. Então, por enquanto, é isso que a gente tem aqui de industrialização. Quando a gente fala em sociedade nesse momento, a gente tem as mesmas estruturas da colônia. A gente tem uma elite agrária que é dona das terras, que é dona do poder político. A gente tem uma estrutura social da escravidão, com algumas pessoas livres, mas porém pobres, né? Então, assim, a mesma estrutura que a gente tem desde a colônia, desde o início da colonização, vai ser mantida aqui no segundo reinado, tá? Uma questão importante nesse momento é a questão da escravidão, que começa a ser alterada aos poucos nesse momento. A gente está falando do final do século XIX, então a gente tem que pensar no contexto geral da história, né? Então, assim, por exemplo, na Europa, Inglaterra e alguns outros países, depois de 1850, elas estão passando pela segunda Revolução Industrial, por um momento onde a busca por mercado consumidor, por matéria-prima, era muito forte. Então, a Inglaterra, que era o principal país industrializado no mundo e que já tinha relações aqui com o Brasil, vai pressionar muito o Brasil para que ele liberte os seus escravizados. Aí a gente tem algumas questões importantes para que isso aconteça. Tá? Além do movimento abolicionista que existia na Inglaterra, existiam também interesses econômicos para a abolição acontecer. Em primeiro lugar, por exemplo, a gente tem a ideia de mercado consumidor para os ingleses. Então, se eles estavam produzindo ali produtos manufaturados e que já atendia suficientemente o mercado europeu, eles precisavam de novos mercados. Então, aqui no Brasil, a gente tinha uma disponibilidade muito grande de mercado consumidor. Só que o escravizado não recebe salário, claro. Então, qual que seria a ideia da Inglaterra? Libertar esses escravos para que eles tivessem um mercado consumidor também. Outra ideia da Inglaterra era manter a África, né, o continente africano, isolado das interferências que poderiam ter dos traficantes de escravo. Por que era interessante para eles isso? Porque nesse momento a Inglaterra tinha interesses também de mercado consumidor, de busca de matéria-prima no continente africano, né? Esse momento é o momento do imperialismo, né, da Europa. Então a ideia era tirar essa influência de traficantes de escravos, né, do Brasil, da África, para ter só a sua influência. E por fim também era interessante para a Inglaterra que os produtos agrícolas ficassem mais baratos. Então a mão de obra escravizada vai se tornando mais rara e mais cara. Claro que também tem uma especulação ali dos traficantes. Então, se caso a mão de obra fosse livre, os produtos agrícolas ficariam mais baratos e são os nossos produtos agrícolas que eram revendidos, né, para a Inglaterra e para os outros países europeus. Então, por conta desses motivos, é que a Inglaterra vai pressionar o Brasil para abolir a escravidão. Só que o que acontece? A nossa elite agrária, né, o nosso governo não tinha o interesse de libertar esses escravizados. A elite dizia que o Brasil ia entrar em crise, que ia sofrer demais caso os seus escravizados fossem libertos. Então, mesmo com essa pressão da Inglaterra, qual que vai ser a decisão política? E criando aos poucos leis que fossem libertando os escravizados de forma lenta, de forma gradual. Tá? Então, a primeira lei que vai ser criada é a Lei Bill Aberdeen, ou a lei inglesa. Essa lei vai proibir o tráfico negreiro. Então, qualquer navio que tivesse vindo da África, né, qualquer navio negreiro chegando, ele poderia ser aprisionado pelos ingleses e ser mandado de volta para a África. Então, a partir desse momento, os escravizados que existiam no Brasil continuavam sendo escravizados, mas teoricamente nenhum novo escravizado poderia entrar no nosso território. Teoricamente, por quê? Porque ainda assim existia tráfico de escravos feito ali nas escondidas.
Ainda sobre as leis que antecederam a abolição, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Essa lei ela veio muito para complementar a Bill Aberdeen, porque o que acontece? A Bill Aberdeen ela proíbe o tráfico de escravos, mas muitos traficantes ainda continuavam trazendo escravizados aqui para o Brasil e ignoraram essa lei. A Eusébio de Queiroz era uma lei então brasileira, então o governo brasileiro fez maior pressão para que os traficantes parassem com esse comércio. Então, a partir de 1850, a gente vê ali pelos gráficos, pelas tabelas da época, que diminui muito a entrada de escravizados aqui no Brasil. O que vai acontecer aqui dentro? Os escravizados que aqui existiam têm o seu preço aumentado. Então, ficava cada vez mais complicado para você comprar um escravo. Então, a Eusébio de Queiroz ela acabou trazendo um efeito, Um desses efeitos, a gente vai comentar depois, vai ser a vinda de imigrantes europeus para cá, já que a mão de obra escravizada estava se tornando mais cara. A próxima lei que foi feita foi a Lei do Ventre Livre. Ela é de 1871 e ela é uma das leis que acontece por essa pressão dos abolicionistas. Então, só a Eusébio de Queiroz ela não era suficiente. Então, a Lei do Ventre Livre, ela vai propor que os escravizados nascidos a partir de 1871 ficassem com os pais, com a mãe, enfim, trabalhando como escravizados até atingir a idade de 21 anos. Depois dos 21 anos, esse escravizado se tornava livre. Só que isso é um problema, porque o escravizado com 21 anos, se tornando livre, sem qualquer tipo de especialização, qualquer tipo de estudo, dificilmente ele deixaria a fazenda onde ele trabalhava, ou a casa do seu senhor, ainda mais porque os seus parentes estavam ali. Então foi uma lei muito criticada nesse sentido, porque embora você liberte, você não dá condições para esse escravizado. Então acaba sendo uma das leis que a gente fala para inglês ver, porque na verdade ela só tinha um efeito no papel, porque na prática pouquíssimos escravizados acabaram realmente se libertando. A próxima lei também, que vai ser uma lei aí para inglês ver, vai ser a Lei dos Sexagenários. Essa lei ela atribuía que todos os escravizados a partir dos 60 anos estariam livres. Eles teriam de trabalhar mais um ano para o seu senhor, para meio que pagar uma espécie de indenização, porque esse senhor perdeu a sua mão de obra, e depois daquela idade eles estariam livres. Agora vamos pensar um pouquinho, 60, 61 anos. Dificilmente um escravizado, nas condições que ele vivia, durava, ele vivia tanto tempo assim. Muitas vezes também o escravizado chegava aqui no Brasil, ou nascendo mesmo aqui no Brasil, e ele não tinha nenhum registro da idade dele. Então ficava difícil de provar que ele realmente tinha 60, 61 anos. Enfim, E outra coisa, se esse escravizado se tornava livre com 60 anos, que tipo de trabalho ele poderia fazer? Então, essa foi a grande crítica dos abolicionistas, da população que era contrária à escravidão, sobre a Lei dos Sexagenários. Então, vocês estão percebendo que, aos poucos, a elite, com esse projeto gradual, ela vai liberando alguns escravizados. Até que, em 1888, a gente tem a famosa Lei Áurea. É preciso a gente problematizar um pouquinho essa Lei Áurea, porque por muito tempo ela ficou conhecida como a grande lei que libertou os escravizados. Inclusive a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, porque o Dom Pedro II estava viajando, foi por muito tempo considerada a grande heroína dos escravizados, aquela que libertou esses escravizados. Mas a gente tem que pensar um pouquinho nas condições dessa liberdade, tá? Em primeiro lugar, a libertação dos escravos no Brasil aconteceu em 1888. Então, o Brasil foi um dos últimos países da América a libertar os escravizados, só perdendo para Cuba. Outra coisa, você liberta os escravizados, mas você não dá nenhuma condição de vida para essas pessoas. Então, não existia, por exemplo, nenhum tipo de acesso à escola, à saúde ou à moradia. Você não dá um pedaço de terra para essas pessoas. Então, embora a Lei Áurea tivesse, de fato, libertado os escravizados, é importante a gente entender que ela apenas liberta, ela não dá nenhuma condição. Outra coisa, os donos dos escravos, os senhores, criticaram demais a monarquia por ter feito isso, até porque eles não receberam nenhuma indenização.
para esses senhores seria interessante receber um dinheiro do governo, porque eles tinham perdido então a sua mão de obra. Então assim, essa lei, embora tenha efeitos positivos, né, por um lado, né, se mostrando até nesse sentido, libertou os escravos, mas por outro lado, na prática, ela não teve tantos efeitos positivos assim. Dentro desse contexto da abolição e dessas leis que tentavam libertar os escravizados de forma gradual, existiu muita crítica dos abolicionistas e até mesmo de republicanos nesse momento. A imprensa fez um papel muito importante nessa época de trazer, né, de criticar e de falar sobre essa situação e de apontar os erros, os defeitos dessas leis. Um jornal, uma revista, na verdade, que se destacou bastante nesse momento foi a revista Ilustrada. Essa revista foi criada pelo Angelo Agostini, um caricaturista bem conhecido nesse momento, que vai escrever, né, criticar o governo da monarquia por muitas vezes e vai desenhar também charges, caricaturas de vários períodos da história do Segundo Reinado. Um desses momentos e um dos temas que o Angelo Agostini mais gostava e mais escrevia ou desenhava sobre era a escravidão. Então teve inclusive, né, um momento do jornal que ele desenhou várias caricaturas, no total de 14 mais ou menos, a respeito da condição de vida dos escravizados. Então, nessa época, você não se falava tanto assim sobre o castigo que esses escravizados sofriam, ao menos isso era acobertado. Então o Angelo Agostini, ele coloca numa folha inteira da revista, né, várias charges e vários relatos sobre os castigos que os escravizados sofriam. Então tinha ali desenhos dos escravizados sendo arrastados por cavalos, ou até mesmo dos escravizados sendo queimados vivos. Então esse é um tipo de representação e de crítica na época que começou a chamar a atenção e fazer muito sentido. O Angelo Agostini também fez outras caricaturas do Dom Pedro II, por exemplo, que vocês já devem ter visto por aí em exercício ou na apostila de vocês. Eu vou colocar algumas aqui para vocês terem uma ideia, mas fiquem ligados, porque muitas vezes o vestibular pede a interpretação dessas charges e desses desenhos também. Bom, eu disse para vocês que a Lei Eusébio de Queiroz e essas leis abolicionistas, elas vão acabar impulsionando a imigração. Então a imigração europeia foi um outro momento dentro da sociedade no Segundo Reinado. A imigração em si, ela começa aqui no Brasil, né, pensando assim em Estado, impulsionando a imigração, desde o início do século XIX, com a vinda do Dom João VI para o Brasil. Mas ela fica mais forte no final do XIX, a partir aí mais ou menos de 1870, quando alguns políticos vão impulsionar a vinda desses imigrantes para trabalhar aqui. Esses imigrantes geralmente vinham trabalhar no Oeste Paulista, nas fazendas de café, tecnicamente como trabalhadores livres. A primeira forma de trazer esses imigrantes para cá foi com investimentos particulares desses grandes fazendeiros. Então a gente tem o sistema de parceria, que era o sistema em que o dono da fazenda pagava a passagem de navio desse imigrante, da família toda, até o Brasil. Quando esse imigrante chegasse aqui ao Brasil, né, ele pagava inclusive a passagem de trem para essa família do Porto de Santos até o interior de São Paulo. Trabalhando para o fazendeiro, essa família ela não receberia nenhum salário enquanto não pagasse aí essa dívida que ela teve com o fazendeiro. Então, geralmente isso durava entre 1 ou 2 anos, que essa família, claro, ela trabalhava, ela tinha um lugar para morar, tinha a comida para se alimentar, mas ela acabava tendo essa grande dívida com o seu fazendeiro. Muitas vezes essa família iria comprar algum produto para se alimentar, enfim, dentro da fazenda, naqueles armazéns que existiam ali, e esse armazém era do dono da fazenda, então ela teria que, de repente, assinar um papel e ficar devendo mais ainda para o fazendeiro. Então esse tipo de imigração ele acabou não dando tão certo, porque muitos imigrantes se revoltaram, não gostaram desse tipo de situação, até porque eles vinham ali muitas vezes da Itália, da Espanha, de países que já tinham uma consciência de classe, né, uma organização trabalhista. Então eles acabaram muitas vezes saindo das fazendas, se revoltando contra os donos. Outra questão importante é que os donos da fazenda tinham uma mentalidade ainda muito parecida com a forma como eles tratavam os escravizados. Então muitas vezes castigavam, por muitas vezes tratavam esses trabalhadores como escravos.
Então, isso não era aceito por esses imigrantes. A solução que o governo encontrou foi fazer um tipo de imigração subvencionada, que seria o quê? O Estado pagaria, né, a passagem do navio e tudo mais, do transporte todo para esses imigrantes, e depois o fazendeiro, aos poucos, retornaria isso para o governo. Então, essa forma subvencionada, ela acabou trazendo muito mais imigrantes e acabou fazendo com que esse tipo de imigração desse certo. Um dos outros motivos que a gente tem para a imigração, não só pela questão da mão de obra, mas por uma questão ideológica também. Final do século XIX é um momento em que não só o Brasil, mas o restante do mundo está vivendo uma questão também ideológica do branqueamento das raças. Qual que é essa ideia? Já que o Brasil era um país miscigenado, de escravizados, né, de negros, de indígenas e de brancos, o ideal seria que essa sociedade fosse, aos poucos, se branqueando para que ela não se tornasse uma sociedade inferior. Isso de acordo com as ideias pseudocientíficas da época. Então, a vinda de imigrantes espanhóis, italianos, europeus de forma geral, era uma maneira, né, que o Brasil teria de misturar essas raças e aos poucos ir branqueando. Então, muitos imigrantes que vieram para cá e muito dessa situação, ela estava cobrindo então essa ideia de branqueamento. Então, a gente tem uma questão ideológica por trás também. Bom, com aos poucos a liberação dos escravizados e com a vinda de imigrantes, houve uma questão importante aqui, o que seria feito das terras brasileiras, porque muitas delas não tinham um dono no papel de forma oficial. Então o governo brasileiro, inclusive a elite agrária, vai forçar uma lei chamada Lei de Terras. Essa lei é de 1850, mais ou menos aí no mesmo período da Eusébio de Queiroz, e ela vai defender que as terras só tenham dono se eles comprassem essas terras. Então, não deveria mais ser a posse de terra por meio da doação ou então de simplesmente ocupar essa terra. As pessoas que se interessassem por um pedaço de terra teriam que comprá-la. Isso foi muito importante para a concentração fundiária no Brasil, até porque se a gente pensar nesse contexto, o único grupo social que conseguiria comprar essas terras era a elite agrária. Então muitos fazendeiros só oficializaram aquilo que já existia ou acabavam comprando novas terras e concentrando esses lugares na mão de um grupo pequeno. E essas são as questões internas que a gente pode pensar do Segundo Reinado. Mas também houve as questões externas, coisas que acontecem, né, para além do território brasileiro. Bom, a primeira questão externa e até diplomática que vai ocorrer nesse momento vai ser a chamada questão Christie. O que acontece? Aqui no Brasil, né, a gente já tinha uma relação com os ingleses, comercial, econômica muito forte. E existia aqui uma embaixada inglesa. Até aí tudo bem. A questão é que alguns navios ingleses, né, algumas cargas de navios ingleses vão ser roubadas nos portos do Rio de Janeiro. E aí o embaixador inglês, Christie, vai exigir do governo brasileiro que o governo pague uma indenização pela carga perdida do navio inglês. O problema é que de início o Pedro II não vai se posicionar. Enquanto isso está acontecendo, numa noite lá no Rio de Janeiro, alguns soldados ingleses vão acabar sendo presos por estarem bêbados e fazendo bagunça ali no centro do Rio. Esses soldados vão ser, na verdade, detidos por um tempo e soltos, mas o embaixador vai fazer um escândalo por essa situação. Vai dizer que o governo brasileiro não respeitava os ingleses, que os ingleses estavam ali com objetivos econômicos, ajudando a nação, e os brasileiros não recebiam bem os ingleses. Esse problema, essa questão toda, vai demorar algum tempo para ser resolvida, inclusive o imperador da Bélgica, o Leopoldo II, vai entrar como mediador desse conflito e no final das contas o Pedro II vai pedir desculpas para os ingleses e vai pagar uma indenização para eles por conta de todo esse problema. Por um tempo, inclusive, né, o Christie, o embaixador, e a Inglaterra cortam os laços com o Brasil, mas isso acaba sendo resolvido. Essa é uma questão que já traz um certo desconforto para o governo brasileiro aí da monarquia, né? Outra questão importantíssima que vai acontecer nesse momento, uma questão externa, é a Guerra do Paraguai. Bom, pensando no contexto paraguaio dessa época, no final do século XIX, o Paraguai
estava se desenvolvendo muito bem economicamente, se destacando como uma potência aqui na América do Sul. A única questão geográfica aqui que impedia um certo comércio é que o Paraguai não tem saída para o mar. Então, nesse momento, o presidente paraguaio Solano Lopes tinha o objetivo de anexar algumas terras brasileiras, da Argentina e do Uruguai, para que ele tivesse saída para o mar, mais ou menos ali no Rio da Prata. Então, esse confronto ele vai começar com esses interesses aqui, mas também o estopim vai ser quando o governo do Paraguai vai atingir um navio brasileiro, o Marquês de Olinda, que estava ali próximo no Rio Paraguai. Então, a partir do momento que esse navio é atingido, que essas tropas são atingidas, o governo brasileiro vai entrar em confronto com o Paraguai e vai, aos poucos, formando uma aliança, né, a chamada Tríplice Aliança, com a Argentina e com o Uruguai contra o Paraguai. É claro que o Brasil, a Argentina e o Uruguai vão ter o apoio financeiro, inclusive militar, da Inglaterra. Isso vai fazer com que o seu exército, inclusive o armamento que eles utilizavam, fosse muito maior do que o do Paraguai, que acabou ficando isolado. O Solano Lopes vai lutar no conflito, inclusive, e o exército paraguaio vai resistir por muito tempo, mas eles vão acabar perdendo o conflito. A questão é que a maioria da população, né, de homens do Paraguai vai acabar morrendo na guerra. E nos finais, né, na época final do conflito, inclusive mulheres, crianças, idosos vão entrar nessa guerra. Vai ser assim, uma questão extremamente violenta esse momento para o Paraguai. O Paraguai vai sair desse conflito de uma forma extremamente fragilizada, até porque boa parte da sua população de homens havia morrido e a sua economia, o seu território, enfim, estava devastado. O Brasil, embora tenha saído aí vencedor da Guerra do Paraguai, vai acabar também saindo com uma dívida externa muito grande com a Inglaterra. Afinal, ele havia emprestado dinheiro para o conflito. Fora isso, o exército brasileiro sai muito fortalecido do conflito, até porque eles foram vitoriosos, mas também saem, né, aliás, voltam da guerra com outras ideias políticas na cabeça, porque eles haviam tido contato com países que eram republicanos. Então, o Brasil era a única monarquia entre os países republicanos aqui da América do Sul. Então, o exército volta fortalecido, com ideias republicanas e, além disso, muitos escravizados haviam lutado na Guerra do Paraguai com a promessa de serem libertos. Então, esses escravizados retornam para cá e a escravidão ainda existe, né? E esse modelo monárquico, agrário ainda está acontecendo. Então, a partir da Guerra do Paraguai, né, as consequências que ela traz para a monarquia é que são importantes para a gente pensar um pouquinho. Então, a volta do exército fortalecido, esse pensamento republicano, tudo isso vai acabar influenciando, né, um dos motivos para o fim do Segundo Reinado. Sobre essas questões que levam ao fim do Segundo Reinado, a gente vai falar um pouquinho melhor no próximo vídeo sobre a República da Espada, então fiquem ligados. Agora, o que vocês têm que entender de forma geral sobre o Segundo Reinado, para o vestibular e para o Enem de forma geral aí, é pensar um pouquinho, primeiro, numa divisão. Vamos pensar nas questões políticas. O que a gente tem para entender? O parlamentarismo às avessas, a conciliação que o Pedro II faz entre o Partido Liberal e o Conservador, que vai trazer certa estabilidade para a política brasileira nesse momento. Além disso, pensar na sociedade. Eu acho que o vestibular foca muito nesse sentido. Então, as leis que antecederam a abolição, a própria consequência da abolição da escravidão. Muitas vezes o vestibular cobra que você saiba essas leis, mas que você saiba para além, que você pense um pouquinho dessas consequências. Fora isso, também pensando em sociedade, a imigração, né? Como que esses imigrantes eram tratados, como que existia ainda essa mentalidade, como se o imigrante fosse um escravizado, e, né, a questão ideológica da imigração também, que era o branqueamento das raças. Por fim, também é muito importante vocês entenderem a Guerra do Paraguai, quais foram as consequências da guerra para o final do Segundo Reinado. Eu acho que o vestibular foca bem mais nessas consequências. Esse período é um período muito rico para o jornalismo, para a imprensa, né, no Segundo Reinado. Então,
provavelmente vai aparecer muitas questões com charges, com caricaturas, com imagens da época. E quando a gente vai trabalhar com charge, com caricatura de forma geral, quadrinho, enfim, a gente precisa entender o contexto do período. Senão a gente não entende a piada ou então não entende a crítica. Então fiquem ligados, estudem, deem uma olhada nas charges que existem por aí, nos exercícios que já foram passados no vestibular, porque muito provavelmente, segundo o reinado, é um período de análise delas. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário com a sua sugestão, a sua dúvida. Não deixa de compartilhar também para os seus amigos que estão precisando desse conteúdo, é muito importante pra gente. Tem o meu perfil lá no Instagram também, o @profenelise, onde eu coloco o mapa mental de todo o conteúdo postado aqui nos vídeos. Muito obrigada pelos comentários de vocês, as suas sugestões, o retorno está sendo muito legal. Continuem assim, hein? E até a próxima aula!